A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou aqui em Marcos capítulo 7 e estou lendo uma palavra que me chamou muito a atenção e o Espírito do Senhor Jesus Cristo coloca o meu coração a compartilhar essa palavra. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 7, verso 17. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos interrogavam acerca desta parábola. Os discípulos, depois de Jesus ter despedido a multidão, depois de Jesus ter despedido o povo, tem um embate ali com os fariseus, que estava questionando Jesus, que estava questionando os discípulos, que estava comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus diz para os fariseus que eles eram hipócritas, que ele estava dizendo que os discípulos estavam quebrando os mandamentos de Deus, porque estava comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus diz que eles eram hipócritas, porque eles sim estavam quebrando os mandamentos de Deus, dizendo que qualquer filho que desonrasse o seu pai e sua mãe, mas ofertasse, mas trouxesse a sua oferta, estava livre de honrar o seu pai e sua mãe. Hipócrita eles, porque eles estavam quebrando o mandamento de Deus, dizendo que só eram os filhos ofertar como eles queriam que ofertasse, estava livre de cumprir a honra o pai e a mãe. Você está vendo o que era que ele estava quebrando? Os mandamentos de Deus. Mas vamos lá, concluindo isso, Jesus despede a multidão e os discípulos depois não entenderam que Jesus disse que o que contaminava o homem não era comer sem lavar as mãos, mas sim aquilo que estava dentro, que saía do coração do homem. Isso sim contaminava o homem, não o que entrava, que ia para o ventre, comida, alimento. Isso não ia contaminar a vida do homem espiritualmente, né? Jesus estava dizendo que ele estava acerca dessa situação. Então, Jesus estava dizendo para eles que agora o que saía de dentro do homem, isso sim contaminava. Por quê? Porque vinha do coração do homem. Aí os discípulos não entenderam, então Jesus agora vai explicar. Os discípulos não compreenderam aquilo que Jesus disse. Então Jesus vai explicar dizendo para eles que o que contaminava estava dentro do coração do homem e era o que sai. Aí Jesus vai explicar o que tinha dentro do coração do homem. Os maus pensamentos, isso contamina o homem. Os maus pensamentos que está dentro do coração e que sai, ou seja, o que é colocado em prática, os maus pensamentos, os adultérios, as fornicação, a soberba, a mentira, a inveja, a fofoca, as más conversação. Jesus está dizendo que isso estava dentro do coração do homem. Isso é Marcos. A gente deu partida do verso 17. Marcos 7, verso 17. Aonde o discípulo estava dizendo: Senhor, não entendemos. Jesus está explicando agora o que é que contamina a vida do homem espiritualmente. O que é que vai fazer o homem, muitas vezes, perder a sua salvação. É aquilo que sai de dentro do seu coração. Maus pensamentos, armação, engano, inveja, desobediência, fofoca, calúnia. Tudo isso vai contaminar o homem. Porque isso é os maus pensamentos que dá dentro do coração. Quando o homem deixa isso sair para fora, aí Jesus está dizendo, isso sim contamina o homem. O verso 19 vai dizer assim, ó: porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, e ficando puras todas as coisas, comida. Verso 20, ele dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Verso 21, porque do interior do coração do homem sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissensão, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
todas essas coisas, todos esses males, procede de dentro e contamina o homem. Você viu qual é? E outros mais. Todos esses males é que sai de dentro do homem e contamina. Isso contamina o homem. Isso leva o homem à perdição. Isso vai trazer morte espiritual. Furto, avareza, as maldades. Aqui botou no plural. As maldades, porque é muita maldade dentro do coração do homem. E quando o homem deixa sair as maldades e coloca em prática, isso contamina o homem. Isso vai levar o homem à perdição. Isso vai levar a fogo eterno. Isso vai levar à morte espiritual se você for crente. Maldade, engano, rebeldia dentro da igreja, rebelião, desobediência, fazendo aquilo que desagrada só para poder provocar a sua liderança. Isso contamina o homem. Isso contamina, é isso que Jesus está dizendo. É isso que contamina o homem. Agora, comer sem lavar as mãos, no máximo, se suas mãos estiverem muito sujas, talvez pode pegar alguma coisa na saúde. Então é bom lavar as mãos. Mas Jesus estava dizendo, porque os fariseus estavam dizendo que ele estava quebrando os mandamentos de Deus. Agora os fariseus sim quebrando os mandamentos de Deus. Mandando ficar desobrigado de honrar seu pai e sua mãe, só era ofertar à vontade. Assim estava desobrigado, hipócrita. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Agora Jesus diz que o que contamina, o que tem que ter cuidado, é o que está dentro, inveja. É por isso que Deus diz, Caim, o pecado já está às portas. Vigia, sujeita isso, não deixa isso sair para fora não. Mas só que Caim não deu ouvido nem a Deus. Ele estava pronto a matar seu irmão, porque a inveja dominou ele. E a inveja, ela tem um poder de dominar que o ser humano tem coragem de ir até o final a matar o próprio irmão por inveja. Então luta contra essas coisas que tem dentro do coração, as maldades, os enganos. Enganos, isso contamina o homem. As más conversação, as fofocas, isso contamina o homem. Jesus disse, o que contamina o homem é o que está dentro e que sai de dentro do coração. Todas essas maldades. Então vigiai, lutai, não deixar essas coisas de dentro que contaminam o homem, falar mal do seu irmão, os furtos. Aí você diz que não mata ninguém, porque está aqui os homicidas. Mas Jesus diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Então cuidado, porque talvez tu tá pensando que tu não matou ninguém com a facada, com um tiro, mas tem uma língua terrível. Tem uma língua que fica falando mal dos seus irmãos. Jesus está dizendo, isso contamina. Isso traz morte. É isso que Jesus está mandando ter cuidado.